Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Natasha Virti, mas pode me chamar de NW. Estamos aqui com a menina Takama e vocês vão ver uma pessoa que vocês já viram aqui no canal. Luana Roveda, nossa médica veterinária, que vai fazer o quê? A revisão odontológica dessa garota. Vocês lembram que ano passado a gente fez a odontoplastia dela? E como falamos, é muito importante e necessário fazer a continuação, né? O acompanhamento pelo menos anual. E mais detalhes vocês vão ver ao longo desse vídeo. Acompanha a gente aí, porque a doutora Luana Roveda tem muita coisa para nos ensinar. No início do procedimento, tu faz um exame clínico para identificar o quê? Para ver como que tá o estado clínico dela hoje. Como que tá a motilidade, hidratação, né? Por exemplo, se ela estivesse muito desidratada, né? Pensar quais seriam as consequências de sedar um animal muito desidratado. Então aí a gente vai para todos os parâmetros clínicos antes de começar. Esse primeiro contato é para saber qual a forma correta da sedação, como fazer os próximos procedimentos? Isso aí, se a gente precisa fazer alguma intervenção antes, né? Que precise de uma hidratação, alguma coisa antes do procedimento, para ver se ela tá apta para fazer a sedação inicial. Show! Botar uns antes e depois, pegar os vídeos da Dora e falar. Até óleozinho essencial, tive que usar outra vez. É, pior. Exame clínico, então, dela e exame de cabeça, que a gente avalia se há algum nível de dor, tá tudo ok. Check. Tu viu que evolução? Quem te viu, quem te vê. Luana, então eu quero te perguntar e que tu explique aqui pra gente por que é importante, né, a odontoplastia e a frequência com que deve ser feita e por que dessa frequência. Tá. Essa frequência, ela varia bastante de cavalo para cavalo, né? Tem a ver com qual alteração tem dentro da boca, depois que a gente diagnostica no primeiro tratamento, qual é o tipo de alimentação que ele tem. No caso da Takama, a gente vai fazer a revisão em 1 ano, porque ela tinha um regime alimentar e de vida totalmente diferente, né, no ano passado, antes dela chegar, que era campo, e ela veio para cocheira. Então mudou totalmente a alimentação e o tempo que ela passa, né, se exercitando, enfim. Então a gente vai ver nessa mudança o que teve de mudança também dentro da boca dela. Então vamos acompanhar um antes e depois. E o que tu acha que pode aparecer aí? Eu acho que aqui a gente vai ter bem mais ponta de esmalte dentário do que tinha no ano passado, quando a gente fez. Né? Mesmo que o ano passado a gente estima que ela não tivesse feito o acompanhamento. A gente não sabe, né, o anterior dela, se ela fez alguma vez ou se provavelmente fazia tempo. Se fez, fazia tempo, né? Sim. E eu lembro que tu comentou que ela tinha uma boca bem saudável, né? Sim, porque ela passava muito tempo mastigando, né? E aí isso, mastigando um pasto, né, de qualidade, não era um pasto de uma pastagem. Então isso acaba reduzindo, né, essas pontas. Na cocheira eles mastigam muito menos tempo. Por mais que a gente dê bastante pasto, comparado com a vida a campo, é pouco tempo para desgastar essas pontas, digamos assim. Então vamos ver o que nos reserva a boca dessa moça. Eu acabei de observar uma coisa, não sei se vocês vão ver aqui no vídeo. Arrepiou todinho o pelo dela, ó, após a sedação. Vamos saber por quê, dona Luana, o que aconteceu? Então, isso aqui não é comum, a gente não vê na maioria dos cavalos que a gente seda, tá? Mas, diferente do que alguns pensam que é fez uma alergia, fez alguma coisa correspondente à medicação, é apenas a droga se ligando no receptor da pele do animal, então dá aquela arrepiada. Tá tudo bem então, gente. Tá tudo sob controle. Não se assustem caso ocorra isso com o cavalo de vocês.
ver então as alterações que a Luna encontrou aqui. Essa aqui é uma alteração comum, tá? De um ano pro outro, a gente chama de cauda de andorinha. Então, o dente, ele vai... Opa! Ele cresce aqui nesse cantinho, tá? Principalmente nos cavalos que comem em coxo mais alto e não no chão. Bom, galera, então a primeira dica importante, claro, além de manter em dia, né, a odontoplastia, é que, se possível, o coxo for baixo no chão, onde o cavalo tenha a posição natural de alimentação, é melhor, é mais saudável. Passada a vida toda sem fazer. Mas ela Gente, tava vocês campo. não têm noção. Eu, com os meus olhos leigos, acabei de ver muita ponta. Vou ver se eu consigo mostrar vem pra vocês. Aqui, ó, talvez dê pra ver melhor. Deixa eu pegar o dedo. Vocês estão vendo ali, ó, do ladinho da língua, eu vou Aqui apontar embaixo, pra né? vocês. Tem muita pontinha de dente lá. E o surpreendente... É o que nós suspeitávamos. É... Mudou a alimentação, talvez antes ela nunca tenha feito, mas ela ficou a campo. Então agora veio pra cocheira, tá comendo menos. A gente tem mais coisa pra fazer, né? Então, gente, vocês perguntam por que é importante fazer. A gente tira os bichos da natureza, é nossa responsabilidade manter um cuidado para que eles sigam o mais próximo possível de como eles estavam na natureza por uma questão de saúde. Então, sim, é necessário fazer o acompanhamento odontológico. Tirei, por enquanto, só as pontas pra não correr o risco de bater na câmera. E agora a gente vai fazer a uroscopia, que é uma câmera intraoral pra gente avaliar dente a dente como é que tá a saúde de cada um. Ela mostra a câmera da frente e a câmera do dente mesmo. E o antes e depois é documentado para ser anexado à ficha do cavalo, justamente pela questão do acompanhamento, né? Pra gente saber certinho como que tava na avaliação anterior, o que que piorou, o que que tem que mexer. E talvez fazer uma avaliação mais de período mais curto, né? Porque, exemplo, como a gente viu aqui, mudou muito, né? Da primeira vez que a gente fez para agora. Tipo, muito surpreendente. Muito mesmo. Nesse caso, seria indicado o acompanhamento de período mais curto, assim? Ou um ano é suficiente, assim? Assim, a Atacama tem algumas lesões ali no vestíbulo, na bochecha, né? Que a gente mostrou. Qual que vai ser a indicação agora? Aumentar a quantidade de pasto, tá? Seja pasto, feno, algo para ela mastigar mais por um período maior, pra gente tentar reduzir um pouco mais essas pontas e a gente vai ver depois, né? A gente aí marca uma avaliação para daqui a 8 meses para ver como é que tá. O crescimento do esmalte dentário é natural, é normal, todo cavalo tem. É natural, isso aí tem muita gente que ainda não entende, né? O motivo disso. Esse dente, ele cresce a vida inteira. Então, todos eles têm que... A maior porção do dente em contato com o de baixo para desgastar tudo. Se tem uma parte que tá maior, crescendo mais, vai fazer um desgaste pontual. E aí onde começa a nascer os nossos problemas. Vou fazer um esqueço. Assim eu consigo comprar pela tua câmera. Agora, eu vou conferir fechado. Agora tá testando o movimento da mastigação pra ver se não tem nenhum dente trancando. Isso, pra ver se não tem nenhuma pontinha dando uma trancadinha. Se fica alguma ponta, pode até quebrar o dente, né? Na hora que estiver Pode. mastigando. Isso aí. Tudo utilizado.
terminada, ela ainda tá aqui nanando com sedativo. Vai ver a parte ruim, né, guris? A parte de juntar tudo, arrumar tudo. E lava e arruma porque tem o próximo, mas faz parte. Agora a gente vai falar com a Luana um pouquinho sobre perguntas que vocês mandaram, dúvidas que eu tenho e deixar muito claro várias coisas sobre a odontologia equina, o quão é importante. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu cuido desse animalzinho mais do que de mim mesma. E realmente, ó, tinha muita ponta que eu não pensei que tivesse crescido tanto. Se eu tivesse tido essa ideia de, talvez passou dos limites, seria interessante ter chamado antes de 1 ano. Então, gente, é sempre importante estar ligado na saúde bucal dos cavalos de vocês. Então, gente, Luana Roveda, nossa médica veterinária, especialista em odontologia equina, vai falar um pouquinho pra gente sobre as principais anomalias e os benefícios de fazer a odontoplastia. Principais anomalias, então, ainda acaba sendo as pontas de esmalte dentário pelo tempo que os cavalos comem hoje, né, encocheirados, que é muito pouco. Em comparativo, em média, na natureza, eles mastigam 22 horas, mais ou menos. E hoje, na cocheira, eles mastigam em média 5. Então, é uma diferença muito grande. Mas, a gente ainda assim tem cáries, que hoje a gente já tem a opção de fazer o tratamento, né, das cáries. Tem também as fraturas, as fissuras, que são uma pré-fratura, então, né, quando a gente abre a boca do cavalo e avalia dente a dente, a gente vê que tem uma fissura, a gente sabe que ali a gente tem que diminuir a carga, porque pode ter uma fratura posterior, tem uma diversidade de coisas que pode ter dentro da boca do cavalo. A gente pensa sempre só na dente de lobo, ponta de esmalte, que é o que mais se fala, mas são vários outros problemas que podem não só prejudicar o desempenho no esporte, né, no momento que tu tá com o cavalo com freio na boca, coisa assim, porque também muita gente fala, eu vou fazer o dente porque o meu cavalo tá com reação ao freio, mas isso não é o principal, né? Não, às vezes a gente vê um cavalo que corre bem, um boi, que a gente vê gordo, né, com um bom score corporal, e quando vai abrir a boca, tá horrível. Então a gente tem que lembrar, o cavalo na natureza ele é presa, né, então ele não vai demonstrar sua dor com facilidade, né? Vai ser quando ele não aguenta mais, né? A questão da má digestão por conta da má saúde bucal causa também cólicas, entre outros problemas, né? Isso, além das cólicas, por exemplo, se a gente tem um canal de um dente exposto, se a gente tem uma bactéria que entra naquele canal, vai para a raiz do dente e corrente sanguínea, a gente tem um problema muito maior. Então a gente não tem uma dor somente local, né? A gente tem uma infecção ali na raiz daquele dente que vai se espalhando e tendo um problema ainda maior. Podendo levar até a óbito, né? Com certeza. Quanto ao tempo de revisão, de quanto em quanto tempo é indicado chamar um médico veterinário para fazer a odontoplastia? Tá, essa é a resposta do depende, né? Porque a gente sempre fala, uma revisão ao ano, mas depende do que aquele animal come, o quanto que ele come ao dia, se ele tem algum problema a mais dentro da boca, né? Se ele tá saudável e a pessoa chama o veterinário para fazer o ajuste desde potro, né? O prazo sempre vai aumentar. Tem cavalos aí que hoje tem uma vida a campo também e conseguem ficar até 4 anos sem uma odontoplastia e a boca tá boa. Sim. Então, quanto antes chamar, menos tempo vai precisar fazer, né? A recorrência de revisão. Sim, tem muita gente que pensa também que só a partir de uma certa idade, onde o cavalo está com a dentição toda formada, mas não, é importante desde potro fazer esse acompanhamento, né? Até por questão de algum dente estar nascendo errado ou coisa assim, também prevenir, né? Isso aí, entra o que a gente estava falando do tamanho da cabeça, né? Sim. Hoje em dia, o melhoramento genético faz que a cabeça dos cavalos seja menor, né? Principalmente o quarto de milha. Então, às vezes a cabeça é muito pequena, mas o dente continua do mesmo tamanho e a mesma quantidade. Sim. Então, começa, né, a atrapalhar, nascer errado. A gente já falou que é bem importante o cavalo ter a maior naturalidade possível, porque na natureza já se comprovou que a dentição fica bem mais saudável, né? Mas a gente traz, sim, os cavalos para a cocheira. Então, qual é a melhor forma de diminuir esses danos? Tá, quando a gente bota na cocheira, automaticamente a gente coloca o doce, né, o melaço da ração, e a gente diminui o verde. Então, pensando na natureza, se ele passa até 22 horas comendo, o que a gente pode fazer para deixar o mais próximo possível é dar a quantidade maior possível de pasto. Não adianta a gente gastar um valor muito alto em ração e diminuir o pasto, então é melhor o contrário. E o ideal é que seja
pasto, não aumentar muito a alfafa, né? Porque a alfafa tem aquela questão proteica e tudo mais, né? Isso, a quantidade de mineral é muito maior, então um cavalo hoje que fica na cocheira somente comendo alfafa, ele também pode ter um problema de cólica. Sim. Então, gente, não confundam, né? Manter o máximo de verde possível com aumentar muito a alfafa. Então, consultem o veterinário porque é preciso ter um balanço. O verde natural, o pasto, é o mais indicado para manter o cavalo mais próximo da naturalidade dele. As pessoas têm ainda muito preconceito, então tem tabus que a gente precisa quebrar quanto ao porquê, a importância da odontologia, né? Por que precisa mexer no dente, precisa ajustar. Antigamente não se fazia isso, os cavalos dos meus vós não faziam isso, cavalo selvagem nunca precisou de dentista, então a gente tem que quebrar esses tabus, então a gente está trazendo a informação para vocês justamente por isso, porque muita coisa mudou, né? Isso aí, na verdade, se a gente continuasse com os animais a campo, igual antigamente, né, tava tudo certo, ele ia viver daquilo porque é a natureza dele e ele faz a manutenção. Mas a gente mudou tudo, né? Então até mesmo aquele cavalo que vive a campo, mas ele vem de noite pra cocheira pra comer a ração... Não é a mesma coisa. Não é, ele tá ingerindo açúcar, tá tendo uma diferença, né? Se a gente parar pra olhar fisiologicamente um cavalo de antigamente pra de agora, não é isso, né? Não. É um cavalo peludo, uma cabeça muito grande, então ele tinha defesa natural. Agora a gente já começa a mudar a coisa. Cabiam os dentes na boca, como tu falou antes que... Cavalos com a evolução racial também fez com que a cabeça diminuísse e os mesmos dentes coubessem na boca. Então a gente, cara, muita coisa mudou. Então não adianta a gente pensar, antigamente não se fazia. Não se fazia porque não era necessário. Hoje sim é necessário. É importante falar. Hoje eu coloquei uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntava se a odontologia dos cavalos de vocês estava em dia. Das pessoas que participaram, 33% disse que sim, que estava em dia. E pasmem, 67% disse que faz tempo que foi feito ou que nunca foi feito. Isso não tá certo, né, dona Luana? Que bom que o pessoal foi sincero. Gente, recomendo pra vocês a Luana, tá? A segunda vez que ela tá fazendo o acompanhamento com a Atacama, então é legal também tu manter um profissional pra fazer esse acompanhamento, pra saber a evolução, né? Saber o que aconteceu antes, como que tava e ver o que piorou ou melhorou pra fazer o melhor tratamento, né? Então a Luana vai falar um pouquinho sobre o currículo dela, a experiência e falei com ela. Eu sempre comento que é bom o tutor, proprietário, escolher um veterinário de confiança, né? E seguir sempre com ele, porque a gente faz o laudo, né? Com fotos, né? Tudo relatado ali, com qual sedação que acabou ficando mais estável, pra gente ter um acompanhamento a longo prazo, né? Então a gente vai poder ver o comparativo da Atacama, por exemplo, do ano passado, quando ela chegou, que talvez ela tenha ficado uma vida inteira sem fazer, Sim. mas ela tinha uma vida de cavalo, né? A gente fala, né? Não que hoje ela não esteja sendo bem tratada, mas ela vivia livre, Uma né? mudança, né? Isso. E hoje vem pra cocheira. Então, em um ano ela teve muito mais problema dentário do que antes. Então, aí já se justifica a necessidade de fazer o tratamento odontológico e a manutenção. E quanto antes o proprietário entender isso, menos ele vai gastar a longo prazo. E falando da minha parte, minha experiência, né, em odontologia, eu me formei faz 4 anos, né, como médica veterinária e eu decidi atuar nesse ramo. Então hoje, como as especialidades médicas, né, que existe o cardiologista, o neurologista, dentro da medicina veterinária está acontecendo cada vez mais. Então, quando eu decidi fazer a parte da odontologia equina, é exclusivamente voltada a isso os meus estudos, né? De clínica, dos pacientes que já são nossos há mais tempo, né? Mas o foco é a odontologia. Então, existia uma especialização na área, né? Por muito tempo, vendo só dente diariamente. Sim. E aí, depois, continuei, então. Isso aí, então, galera. Sigam a Luana nas redes sociais, entrem em contato, façam um orçamento de vocês, porque espera, tem extra. Às vezes as pessoas deixam de fazer o procedimento, chamar um veterinário para fazer o procedimento odontológico porque pensam, é muito caro. É caro, Luana? Não. Não é. E a gente pode provar para vocês. Se a gente dividir ao mês, quanto que dava no teste que tu calculou? Ó, em média, tá? Claro, isso aí vai variar muito de região, de profissional, tudo isso. Mas em média, um atendimento normal, que não tenha nada de diferente, de extraordinário, que saia do comum, né? Sai R$400, tá? Isso é a média. Divide por 12 aí, gente. Dá R$33,33. Não paga um X aqui em Porto Alegre. Gente,
Bota no papel. É importante, é necessário e não é caro. E economiza, né? A longo prazo. Se não fizer, vai ter que gastar mais ainda pra solucionar outros problemas. Então, fica a dica. Segue a Luana nas redes sociais. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.